Ou, quando você vai ficando mais velho e vai ficando adolescente, uma coisa que você começa a aspirar é a liberdade. Mas como o próprio pensador Victor Hugo falou, tudo quanto aumenta a liberdade, aumenta a responsabilidade. Mas afinal, o que isso significa? Um exemplo para explicar isso é quando você sai da casa dos seus pais, que por um lado vai te deixar bem mais livre e independente para fazer o que você quer, mas por outro, você vai ter que lidar com todas as responsabilidades da vida adulta, de ter que pagar conta, morar sozinho. Você acaba sentindo o peso da responsabilidade. E algo que remete a esse assunto que a gente está abordando é no desenho Miraculous, em que a trama principal da obra é basicamente focada nos protagonistas Adrien e Marinette, que são dois adolescentes, mas que têm um segredo. Eles também são super-heróis e precisam proteger Paris, que é a cidade deles, do vilão Rockmoth, que tem como objetivo roubar seus Miraculous, que são joias poderosas que fornecem seus poderes. O que já era uma grande responsabilidade para os jovens, que tinham que viver suas vidas, ao mesmo tempo que tinham que salvar o mundo. Se eu que não consigo viver nem minha vida direito, imagina eles que têm que viver uma vida dupla. Tendo que salvar constantemente a todos com a pressão de que se falhassem poderia causar um grande estrago. E isso, meus queridos, tem muito a ver com a frase que a gente estava falando anteriormente, da questão da liberdade aumentar suas responsabilidades. Por mais que a ideia de ter superpoderes pareça ser algo surreal e incrível, também carrega consigo uma grande responsabilidade. Um certo comprometimento, não só com eles mesmos, mas também com todos aqueles cidadãos que esperam que eles tenham êxito. Uma pressão tão grande ainda mais para jovens dessa idade. Mas, voltando à história, não existem apenas essas joias. Eles têm as joias mais poderosas, mas ainda tem uma caixa repleta de outras joias, que é protegida pelo guardião Mestre Fu. E esse cara é tipo o Mestre Splinter das Tartarugas Ninja. Ele é o cara, ele tem anos de experiência e sempre fez isso muito bem e conseguiu proteger esses Miraculous, que por mais que não sejam os mais poderosos, também em mãos erradas poderia ser algo muito ruim. Mas assim como nada fica feliz pra sempre na vida, nos desenhos é igual. No episódio Mega Rainha, por um desleixo da Ladybug em uma das suas lutas, por um interesse particular, por estar com ciúmes do Adrien, que era o cara que ela gostava, ela acaba cometendo um erro terrível por colocar em primeiro lugar seus sentimentos pessoais ao invés de considerar as consequências desses atos. E aqui chegamos na questão da responsabilidade e seus sentimentos. Porque eventualmente quando você tem responsabilidades, você vai ter que tomar decisões ao longo do dia e isso é inevitável. E é importante que nessa decisão você entre em consenso com a sua razão e com seus sentimentos, porque tem momentos que os sentimentos são importantes sim, mas que você tem que ouvir a voz da razão. E um dos momentos foi esse. E essa pequena alteração na sua escolha acabou causando a perda da caixa dos Miraculous, que continha todas essas joias, fazendo com que todos os heróis que utilizavam antes as joias fossem adquiridos e usados contra a Ladybug e o Cat Noir, porque eles acabam sendo controlados pela pessoa que foi akumatizada. Ou seja, eles teriam que enfrentar todos esses heróis graças a esse pequeno erro, o que torna algo quase impossível, porque eles são muito poderosos. E eles podiam ter perdido muito feio se o Mestre Fu não tivesse abdicado de ser o guardião, perdendo sua memória, fazendo com que a Marinette virasse a nova guardiã. E isso entra em uma nova era da personagem, que além de ter todas as responsabilidades dessa vida dupla, agora também teria que lidar com seus deveres como guardiã, com ainda mais pressão. E isso é um fato que acaba consumindo muito, e a gente percebe muito isso nas temporadas. É perceptível toda essa pressão em si mesma de ter que salvar a cidade ao mesmo tempo que tem que cuidar das joias mais poderosas do mundo. E há momentos na nossa vida que a gente tá tão ocupado, tão alienado com todas essas responsabilidades da vida, que a gente acaba se alienando também das pessoas, a gente acaba sendo consumido pelo trabalho, pelas responsabilidades, todos esses problemas e acaba se isolando dos outros. O que pode se tornar uma responsabilidade não muito saudável, porque acaba afetando muito a sua vida, de uma forma que você vive constantemente ansioso e se cobrando muito. E tem toda essa questão das identidades serem secretas, o que acaba afastando ainda mais, porque ela não podia contar para as pessoas o que estava acontecendo. A única pessoa, além do Kwame dela, que sabia das identidades era o próprio Mestre Fu, que agora havia perdido a memória. E para aliviar um pouco a barra, ela conta para sua melhor amiga Alia tudo o que estava acontecendo, o que serviu para aliviar um pouco a sua barra, porque às vezes é bom dividir um pouco desse peso que você tá tendo de si mesmo. Desabafar, sentir que tem alguém ali com você e que você, por mais que tenha que lidar com essas responsabilidades, você nunca vai estar sozinho. Mas isso piora ainda mais, porque futuramente ela acaba perdendo a caixa novamente para Rockmoth,
Só que a diferença é que ela não consegue recuperar. Ela foi enganada por Félix, que é o primo do Adrian, que é praticamente uma cópia dele, que acabou se passando por ele e pegando o Miraculous, e com isso ele conseguiu pegar todos os outros. E depois eles os entrega pro Rock Moth. E isso obviamente a deixa desolada, ela fica sem chão. É aquele momento que você tem tanta coisa pra cumprir, mas nada parece dar certo e você sente que não importa o que você faça, nada vai conseguir fazer dar certo. E ela tinha perdido pela segunda vez, e dessa vez não tinha o Mestre Fu pra salvar. E foi nesse momento em que ela se tocou que seria a hora de erguer as mangas, botar o cropped e reagir e continuar. Eu não acredito que responsabilidade seja apenas você cumprir todos os seus deveres com êxito, sem haver derrotas ou momentos de fraqueza. Eu acredito que tem a ver muito mais com recomeços do que apenas você cumprir tudo com êxito. E é isso que a personagem vai ter que fazer. Ela vai ter que recomeçar e conseguir pegar todos os Miraculous de volta. E tem certas responsabilidades que você acaba não tendo muita escolha se você vai querer ou não. E ela não teve muita escolha de se tornar a guardiã. Foi mais uma consequência do que uma escolha. O que acontece muito na vida, porque tem vezes que as responsabilidades vão apenas surgir. E o importante é você conseguir viver com elas de uma forma saudável e que você fique bem. Ou se você sente que não está preparado para todas essas responsabilidades, não assumir um comprometimento que você não consegue, pelo menos nesse momento. Porque, bom, lembre-se sempre da frase do nosso grande mestre Tio Parker: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.